Boa tarde, saudações tricolores, mais um vídeo da Central Fluminense no ar, na sua TV, no seu celular. Daniel Leinade aqui para trazer notícia e informação sobre o Fluminense Futebol Clube, que mais uma vez perdeu, né, na noite de ontem no Maracanã para o América Mineiro, 2-0 para o Coelho. E o Fluminense agora, a gente já pode falar que é uma crise técnica que está acontecendo. São 3 derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro e antes, né, uma vaga direta para a Libertadores que era dada como certa, agora já está começando a preocupar a torcida tricolor aí com esses resultados recentes do Fluminense, tá certo? Nesse vídeo aqui eu vou trazer, teve gente defendendo o trabalho de Fernando Diniz, defendendo uma pessoa, Fernando Diniz, né? Jornalista da ESPN defendendo o Fernando Diniz, não só de críticas, o Fernando Diniz está vivendo da noite de ontem, após a partida contra o América, até esse presente momento, nessa segunda-feira, tá certo? Como de praxe, pedir para você se inscrever, deixar o like, ativar as notificações. Muito importante, tá? Vocês continuarem valorizando o trabalho da Central Fluminense. Esses dias aí em um ritmo um pouco mais baixo, mas a gente vai voltar, né? O nosso trabalho de trazer o dia todo todas as informações que pipocam aí do Fluminense Futebol Clube, com vários vídeos. Então, olha ao ritmo frenético de vídeos, então fique com a gente, tá certo? Então, vamos lá, vou compartilhar a tela aqui, porque é uma informação que o Netflu clipou lá em seu site, tirando lá da ESPN, que é a fonte original. Vamos lá, compartilhado, ó. Diniz é mais odiado que treinadores de mais nomes e trabalhos medíocres, opina jornalista. Comentarista vê técnico tricolor ser cobrado por resultados de análises que pregam bom futebol. Acho que era analista, tá escrito errado aqui. Segue a dica da Netflix para corrigir, tá certo? O jornalista Paulo Cobos, né, da ESPN, escreveu um texto defendendo o Fernando Diniz dos críticos, né? Na visão dele, o técnico do Fluminense é alvo de uma cobrança muito maior do que de comandantes com trabalhos comuns, né? Que tem gente que fica pedindo um futebol bem jogado, só que cobram muito o resultado do Fernando Diniz. Então, para ele, há uma hipocrisia nesse sentido no futebol brasileiro, né? Nos analistas do futebol brasileiro, tá certo? Eu vou abrir aspas aqui para o texto do Paulo, do jornalista Paulo Cobos, né? Da ESPN. Depois de um excelente trabalho fazendo um time sem grandes estrelas jogar em muitas rodadas o melhor futebol do brasileiro, seu Fluminense começa a cair de produção e até a vaga no G4 corre risco depois da derrota para o América. Fernando Diniz fez isso em outros clubes, como no próprio Fluminense e no São Paulo. Evidente que isso acontece por falhas do treinador, mas também por elencos desses times eram frágeis, o que fica mais evidente no final das temporadas. Tão certo quanto o roteiro das passagens de Diniz pelos clubes é a comemoração mórbida dos críticos do treinador, seja na imprensa quanto entre torcedores. Há muito tempo escrevo sobre como muita gente parece ter o prazer de ver o treinador fracassar. Com o Diniz, quem prega futebol bem jogado, antes que tudo exige resultadismo. O tal do dinizismo é tratado como uma galhofa qualquer. Treinadores com mais nome e trabalhos medíocres não recebem nem uma fração do ódio dirigido a Diniz após os seus fracassos. Não consigo entender como tanta gente parece achar que o Fernando Diniz faz mal para o futebol e passe pano para retranqueiros que vivem de um título de muitos anos atrás. Vida longa para Fernando Diniz no futebol brasileiro. Tá aí a opinião do Paulo Cobos, tá? É fato que o Fernando Diniz atrai muitos holofotes no futebol brasileiro pelo seu jeito único de jogar, né? Acho que é um jeito mais único, tão único que acho que no mundo ninguém faz nada parecido que o Fernando Diniz, só que ninguém longe de críticas, né? Todo mundo
que trabalha nesse meio do futebol, é técnico de futebol, está sujeito a críticas. Obviamente, tem críticas ao Fernando Diniz que são pesadíssimas, às vezes sem nexo nenhum, e tem outras que eu concordo, por exemplo. Eu, particularmente, acho que o Fernando Diniz inventa mais do que deveria. Tá? Ele tem um modelo de jogo muito bom, ele tem uma ideia de construção de jogo muito boa, mas algumas escolhas dele deixam muito a desejar, particularmente no Fluminense. Felipe Melo na zaga, toda vez que ele coloca o Felipe Melo com essa ideia de que ele melhora a saída de bola, o Fluminense perdeu ou sofreu muito, tá? Felipe Melo, ele foi muito mal na zaga. Alguns resultados foram em cima da péssima atuação do Felipe Melo na zaga. Óbvio, a gente critica o jogador, a gente sempre vai criticar o jogador porque ele tá ali, ele tá rendendo mal, mas o Felipe Melo nunca foi zagueiro. E ainda mais depois da entrevista do Felipe Melo, dele falando do joelho dele. Felipe Melo ainda sente dores no joelho, né? Felipe Melo joga exposto nessa zaga do Fluminense do Fernando Diniz. Felipe Melo não tem mais físico para correr atrás de jogador de 25 anos com velocidade. E fica exposto à deficiência do Diniz na defesa. Então, tem muitos erros de Fernando Diniz, mas também tem muitos acertos. Eu acho que não é o fim do mundo. O Diniz nunca vai ser um técnico top porque ele está repetindo alguns erros, ele precisa consertá-los, mas ele precisa abrir um pouco a mente. A sensação que eu tenho é que o Diniz, né, chega ao longo do tempo, parece que ele não tem mais para onde crescer com o elenco que ele tem em mãos. Foi assim na primeira passagem no Flu, foi assim no Atlético Paranaense, foi assim no São Paulo, foi assim no Vasco, foi assim no Santos. Ele não consegue ter um tempo maior, né, fazer a equipe crescer no longo prazo, mas sempre de curto a médio prazo. Ele precisa corrigir isso daí. Não sei se ele vai evoluir ainda no Fluminense ou se vai ser a outro lugar. Potencial para ser um puta técnico ele tem. Só que hoje ele ainda não é e tem muitos erros, muitos defeitos. O Capuano fez um vídeo mais cedo e ele foi perfeito na colocação dele. Os times do Diniz estão sempre no limite técnico, sempre no limite tático. E às vezes os jogadores não têm qualidade para isso. Já deveria ter percebido isso, montado algo diferente do que ele sempre idealizou dentro de campo, né? Porque nem sempre vai dar para jogar desse jeito que ele prefere jogar. Eu acho que o treinador também tem que ter a humildade de fazer adaptações com o time que ele tem. E eu, sinceramente, eu não vejo o Diniz fazendo isso. Pelo menos nas passagens no Fluminense. Ele sempre coloca os ideais dele, a ideia, a filosofia de jogo dele, só que às vezes a gente não tem time para isso, né? Para ficar jogando da forma que ele deseja. E agora, na minha opinião, resta ver como que vai ficar essa reta final de temporada. Acho que mais do que nunca agora o Fluminense tem que se recuperar para garantir essa vaga direta na Libertadores. Não sei o que o Diniz está pensando em fazer, né, depois desses 2 dias de folga que o elenco do Fluminense ganhou, mas algo precisa ser feito, algo diferente precisa ser feito, porque o Fluminense não pode passar mais esse vexame, mais essa vergonha de conseguir não se classificar para a Libertadores. Pelo amor de Deus, não tem como. Isso não tem cabimento nessa altura do campeonato. Não acho que o Diniz deva ser odiado, execrado, mas ele tem que receber críticas como todo treinador, né? Porque ele tem uma ideia melhor que outros treinadores que ele possa estar livre de críticas. Também discordo um pouco dessa visão do jornalista Paulo Cobos sobre técnicos retranqueiros. Eu acho que o futebol ele é visto de vários pontos diferentes. Então, cada um tem uma forma de jogar que acha melhor. Não é porque o Diniz joga para frente, construindo, que é a melhor coisa do mundo. É melhor visto. A gente
Nossa, é coisa linda quando o time do Diniz está naquele auge técnico que ele já teve no São Paulo, no Fluminense. Só que melhor, não sei. Tem gente que não gosta, tem gente que gosta de um time mais reativo. Quem não se encantou com o Liverpool do Klopp sendo reativo também? Então, há diferentes formas de fazer futebol, né? Algumas são bonitas aos olhos, outras nem tanto, mas no final de tudo, o trabalho ele é definido pelos resultados. Se você tem resultado no futebol, você conquista o respeito, né? Você tem os elogios. Se você não conquista os resultados, infelizmente, às vezes duvidam até dessa capacidade. Eu acho que é isso que está acontecendo com o Diniz. Enquanto ele não ganhar um campeonato importante, sempre vão duvidar da sua capacidade como treinador. Mas agora, o Diniz é muito odiado, é o técnico mais odiado que existe pelo seu estilo de jogo? Eu acho que não. Eu acho que é um grupo de pessoas, o Brasil é muito grande ali, que ficam realmente no pé do Diniz, né? Porque muita gente elogia, fala que ele é gênio, é revolucionário, e sempre tem a galera do contra. Existe a galera do contra em todos os setores da vida, galera. Então, esse negócio que o Diniz é odiado e tal, acho que é uma pequena parcela aí de pessoas, mas fato é que ele precisa evoluir, ele precisa melhorar em muito. Se vai ser no Fluminense ou não, eu não sei, eu quero que resolva esse problema e o Fluminense volte a vencer para garantir a vaga na Libertadores. Mas eu quero a opinião de vocês, meus amigos. Concorda com a opinião do jornalista? Não concorda? Fernando Diniz tem que ficar no Fluminense para 2023? Essa é a pergunta de milhões na torcida do Fluminense hoje. Se inscreva no canal, deixe seu like, ative as notificações, compartilhe esse vídeo com todo mundo. Valeu. Tamo junto, galera. Um abraço, saudações tricolores. Valeu.